Sally Volokita. A arte de fazer arte e amigos. Mesmo conhecendo todos os atalhos, entrou nesta vida pelo portão. Melhor dizendo, nasceu no bairro do Portão. Filho de Dona Maria e seu Marcos Volokita, que, como se atendendo às aspirações do filho, trouxeram-no ao mundo no dia 29 de março. Um presente para Curitiba. Pouco tempo depois, por questões comerciais, seu Marcos e Dona Maria mudaram para Sorocaba, no estado de São Paulo. Lá, Sally fez o primário e também ganhou uma grande companheira, sua irmã Raquel. O espírito irrequieto do guri, que gostava de cinema, levou-o a construir uma caixa de engraxate e foi trabalhar por conta para conseguir seu próprio dinheirinho e comprar suas entradas. Seu Marcos e Dona Maria davam-lhe o dinheirinho do final de semana, mas o garoto queria mais, queria ir ao cinema todas as tardes. O sonho, a fantasia, a magia encantavam o guri. Dona Maria tinha muitas saudades de Curitiba e queria estar junto a outros familiares, e seu Marcos resolveu atendê-la, voltando a morar em Curitiba. Em Curitiba, concluiu o ginásio no Colégio Iguaçu, na Praça Rui Barbosa. Frequentando o centro israelita com 13 anos de idade, conheceu a Flora Gilda, que então tinha 11 anos, e iniciaram o namoro. Depois, mesmo durante o tempo que prestou o serviço militar, seguiu participando de montagens teatrais. Outra atividade que encantou o casal de namorados foi a esgrima, que praticaram no quartel da Polícia Militar do Paraná. A esgrima lhe deu muita agilidade, comprovada na prática anos depois, quando interpretou o personagem na peça infantil Libel a Sapateirinha, no Teatro de Bolso. Sua vocação para a arte cênica apareceu muito cedo e antes dos 10 anos de idade participava de pequenas montagens com amigos e eventos sociais. Em 1954, estreou no Teatro Amador do Centro Israelita do Paraná, pelas mãos de Moisés Corning, quando montou um espetáculo chamado de Leilão da Felicidade. Ainda em 1954, participou do grupo de teatro do SESI, na montagem de Helena de Troia, um dos espetáculos de inauguração do Teatro Guaíra, carinhosamente chamado de Guairinha, e que foi batizado com o nome oficial de Auditório Salvador de Ferrante, em homenagem a Salvador Ferdinando de Ferrante, teatrólogo pioneiro em Curitiba e fundador da Sociedade Teatral Renascença. Relembrava Sally Volokita. Éramos centuriões. Ficávamos um ato inteiro, um de cada lado do palco, paralisados como estátuas. Na plateia, o presidente Café Filho e o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Outra grande montagem do SESI foi Os Inimigos Não Mandam Flores. Para sobreviver, aprendeu o ofício e foi ser estofador. Trabalhou em algumas fábricas e chegou a montar a sua própria. Nesse tempo, o estudante de Direito René Dotti, amigo e companheiro de teatro, dividia a marmita que Dona Maria mandava para o Sally todos os dias. Certo dia, Dona Maria observou: "Puxa, como o Sally anda comendo bem ultimamente." René Dotti lembra com carinho as dificuldades que enfrentou na juventude e do amigo que sempre teve no Sally Volokita.
Com a vinda de Cláudio Correia e Castro, Sally Voluquita não mais se afastou dos palcos curitibanos. No Teatro Guaíra, Cláudio montava o curso permanente de teatro e o Teatro de Comédia do Paraná, sempre com a colaboração efetiva de Sally Voluquita, tanto na organização quanto nas montagens. Paralelamente, Cláudio foi convidado pelo Centro Israelita do Paraná para montar espetáculos. Em 1964, realizaram a primeira grande montagem, O Baile dos Ladrões, comédia de Jean Anouilh, com apresentações no palco do Centro Israelita. O sucesso foi tão grande que se viram obrigados a realizar mais apresentações para o público curitibano no Teatro Guaíra. Depois, o noivado e o casamento. Claro que Sally não deixaria por menos. Sua namorada, colega de infância, Flora Gilda, consagrada jogadora da equipe e que mais tarde, acompanhando a paixão do marido, viria a assumir a coordenação do Teatro Guaíra. Cláudio Correia e Castro, diante dos sucessos alcançados com as montagens do Centro Israelita e do Teatro de Comédia do Paraná, convidou Sally Voluquita para participar da montagem de A Megera Domada, de Shakespeare, com um grande elenco de atores paranaenses. Sally, além de ator, confeccionou alguns estofados que compunham o cenário do espetáculo. Outro grande sucesso em Curitiba e depois no Rio de Janeiro. O Teatro de Comédia do Paraná orgulhava a sociedade curitibana e paranaense. Seguiram-se outras grandes montagens, como As Colunas da Sociedade, Schweik na Segunda Guerra Mundial, A Vida Impressa em Dólar e outros. Foi uma época de ouro do teatro paranaense. O Teatro Amador do Centro Israelita do Paraná foi um marco na área cultural, assim como foram Sally Voluquita e Cláudio Correia e Castro. Uma de suas grandes montagens foi o Diário de Anne Frank, tendo como protagonista Esther Troip e no papel de pai de Anne Frank, Otto Frank, Sally Voluquita. Os jornais da época publicaram: se Esther não tivesse ao seu lado alguns elementos de talento, de expressão firmada na arte, dir-se-ia que roubara inteiramente o play. Tal não se dá, contudo. Por quê? Porque a magnífica figura desse esplêndido Sally Voluquita, digna, corajosa, desenha um Otto Frank positivamente estupendo. Cremos que na longa carreira de Sally Voluquita, no cenário do Teatro Amador do Paraná, é essa a sua maior performance, maior mesmo que aquele correto tipo que criou em A Vida Impressa em Dólar. Sally Voluquita muito trabalhou e contribuiu para a arte paranaense no Teatro de Comédia do Paraná e na Escola Permanente do Teatro Guaíra como professor de arte dramática. Com as alternâncias políticas e alguns mau-humores de dirigentes, Cláudio Correia e Castro resolveu sair do teatro e voltar para o Rio de Janeiro, onde continuaria sua carreira. Naquele ano, Sally concluiu o trabalho de direção do Cláudio a pedido do próprio, que o indicou, e a direção de sua própria turma. Depois deixou o cargo, não sentindo mais clima favorável. No entanto, a vida continuava. Tinha que trabalhar. Passou a mão numa pasta 007 e foi trabalhar para seu primo Salomão Voller, proprietário da joalheria Voller, com loja na Galeria Tijucas. Com a pasta cheia de relógios, Sally foi à luta. Salomão Voller, muito feliz, pois nunca tivera um vendedor tão famoso e com ganas de trabalhar. À noite em casa, as leituras de textos, de matérias sobre teatro, as luzes do palco, chamavam-no para a eterna paixão, o palco, a comunicação. Seu talento e comunicação levaram-no para a televisão. Como ator, esteve ao lado de Manuel da Nóbrega, participando da Praça da Alegria, programa de grande sucesso no Brasil. Alguns episódios foram gravados no auditório do Colégio Santa Maria, em nossa cidade. Depois, como apresentador na TV Iguaçu, Canal 4,
com o Jornal da Cidade nos anos 70, onde criou o mais famoso bordão da época, onde dizia, após ler uma notícia ou uma denúncia: "Vai pra tribuna!" O grande sucesso e o senso profissional reconhecido levaram Sally Volokita à direção artística da emissora. Mas o teatro estava no sangue, na vida de Sally Volokita. A criação do Teatro Paiol, sugestão dele transformar o antigo Paiol de Pólvora em teatro de arena, como diretor, levou à cena mais um trabalho de grande repercussão. Curitiba, cidade sem portas. Uma cidade sem portas pra guardar meu coração. Uma cidade sem portas pra guardar meu coração. Uma criação de Aderbal Fortes de Sá Júnior com músicas de Paulo Vítola. O espetáculo foi um dos maiores sucessos, permanecendo em cartaz por várias semanas e com plateia lotada. Em seguida, Sally Volokita foi convocado pelo governo do Paraná para assumir a superintendência do Teatro Guaíra. Um dos primeiros trabalhos foi dar maior visibilidade ao já famoso Festival de Música Internacional do Paraná, com professores e alunos de todo o mundo, acrescentando no repertório, além das já tradicionais músicas clássicas, música brasileira e com concertos em diversos locais, inclusive na Boca Maldita, além do Teatro Guaíra. Um sucesso! Minha voz enternecida. Depois, a conclusão e inauguração do grande auditório do Teatro Guaíra, popularmente chamado de Guairão por ser, na época, o maior teatro da América Latina e cujo nome oficial seria Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto. E o espetáculo de inauguração? Não poderia ser outro na visão de Sally Volokita. Tinha que ser paranaense. Aderbal Fortes de Sá Júnior construiu o texto. Paulo Vítola criou as músicas e Maurício Távora Neto foi convidado para dirigir o Paraná, terra de todas as gentes. Contava com a participação de atores paranaenses, grupos folclóricos de etnias aqui radicadas, músicos, cantores, bailarinos, técnicos, enfim, um espetáculo paranaense que alcançou um grande sucesso. Sucesso da gente do Paraná. Sonho de Sally Volokita em promover nossos artistas. Mais tarde, com a renovação de governos e consequente mudança de diretorias, Sally deixou o Teatro Guaíra e assumiu o Mobral do Ministério da Educação e Cultura. Ficou por poucos anos, pois em seguida o órgão seria extinto. Mas deixou muita saudade entre seus colaboradores pelo espírito humanitário que sempre implantou nas administrações por onde passou. A convite de René Ariel Dott, advogado, professor e secretário de Estado da Cultura, Sally Volokita assumiu a coordenação de ação cultural da pasta, quando foi dado início ao projeto da TV Educativa do Paraná e a unificação da televisão e rádios AM e FM. René Ariel Dott, que iniciou sua carreira como ator de teatro a convite do jornalista e escritor Aderbal Fortes de Sá Júnior, que está escrevendo livro sobre a vida de Sally Volokita, assim se pronunciou. Conheci Sally Volokita no tempo em que Curitiba estava fazendo sua revolução cultural em artes plásticas e artes cênicas. Eram os movimentos do final dos anos 50. Naquele tempo ele já era um ator em busca de personagens, que encontrava abrigo e espaço no histórico Teatro do SESI, sob a liderança de Aristides Teixeira, o Teixeirinha. Nos primeiros lances daquele período de fermentação cultural, quando sua presença despontava no cenário de tantos animadores culturais, era possível ver a sua alegria e sentir o seu entusiasmo com as coisas da vida e do mundo. Certamente, era o mais alegre e comunicativo de todos quantos desfilavam nos palcos ou nas galerias. Eu lembro também do Sally naqueles tempos em que o fascínio do jornal e do teatro antecederam a chegada da televisão. O rádio, o cinema e o teatro eram os meios de comunicação
que preenchiam o tempo e os espaços da cidade. Nos jornais havia 3 colunas diárias de teatro. No Diário do Paraná, o Estado do Paraná e o Dia, assinadas por Ed Franciosi, Roberto Menghini e Glauco Flores de Sabrito. Eu passei a substituir Franciosi no Diário do Paraná por um período aproximado de 4 anos. Passaram-se os anos, deixei o jornal e me dediquei à advocacia e ao magistério. Ocasionalmente, quando eu me encontrava com Sally Voluquita, ele, sempre sorrindo, me dizia: "Você precisa voltar para o teatro." Foram palavras proféticas. Voltei. Não como autor, diretor ou cenógrafo. Eu retornei para interpretar o papel de secretário e dirigir a usina de sonhos da Secretaria de Estado da Cultura. Também voltei a projetar cenários, agora de outra natureza e para outros fins. Eles se confundiam com o imenso repertório de programas e a infinita capacidade dos produtores e intérpretes de ciências, letras e artes. O trabalhador da cultura, independentemente das vertentes ideológicas e sociais de sua obra, é um desses navegadores da 4ª dimensão da existência e que, não satisfeito em ver, contar e pintar o arco-íris, ainda procura alcançar o fundo de suas imagens e cores. Convidei Sally Voluquita para ser o chefe da Coordenadoria de Ação Cultural. Nada mais apropriado para um animador nato como só ele sabia ser. Sua dedicação funcional e seu estado de espírito eram virtudes fundamentais para movimentar um setor que cuidava de projetos em diversas áreas, entre elas música popular e teatro. Já no relatório do primeiro ano de atividades da Secretaria, ficaram registradas as marcas múltiplas de atividades e relevantes projetos daquele setor, tais como liberdade e participação, popularização das artes cênicas, ação cultural para populações confinadas, Fórum de Ação Cultural para portadores de deficiência física, o apoio às promoções de secretarias e núcleos de cultura de cidades do interior do Estado, era também uma das realizações da coordenadoria sob a responsabilidade de Sally Voluquita. Nos anos seguintes, 1988 a 1990, foram muitas as iniciativas e realizações, desde os festivais de música e de teatro até as mais rotineiras atividades de orientação e estímulo para os produtores culturais que buscavam apoio da Secretaria, não se descuidando de palestras e debates sobre importantes temas da área. Um grande apoio à música popular, e em especial aos músicos paranaenses, marcou também a gestão de Sally Voluquita. Todo ouro deste mundo é um fundo mergulho no rio Barigui. É a roupa empilhada na beira da estrada. Mergulha, guri, mergulha, guri. Seu carisma, palavra fácil, simpatia e bom humor levaram-no ao rádio, que achava um dos veículos de comunicação mais populares e que rapidamente atingia o povo. Não teve preguiça. Levantava de madrugada e lá ia apresentar o seu Despertador da Colombo, dialogando com os ouvintes, ouvindo suas queixas, apoiando suas reivindicações, recebendo e transmitindo muito carinho aos seus fiéis ouvintes e amigos, mesmo no dia do seu aniversário. Alô? Sabe? Ele? Bom dia. Bom dia. Alô, Dolph. Muito obrigado, Raquel. É Raquel dos Muito obrigado. Tudo de bom pra você? Muito obrigado. Muita saúde Muito obrigado, Raquel. e um Good Pacer. Igualmente a você, tudo. Puxa, principalmente. É, isso é o principal. E a Raquel tá boa? Graças a Dá um Deus. abração nela, Já então. está ouvindo, já te ouviu também. Tá legal. Tá bom? Tudo de bom pra você. Muito obrigado. Tá, um bom dia. Igualmente, tchau. Obrigado, tchau. Mas não abandonava sua paixão, o teatro. Sempre que convidado para dirigir um espetáculo, atendia os amigos. Um grande sucesso foi a peça de Tchekov, dirigida por Cláudio Correia Castro, Tio Vânia. Depois dirigiu a peça infantil O Patinho Feio e, mais tarde, Maria Minhoca, de Maria Clara Machado. No curso de teatro,
dirigiu o Inspetor-Geral, de Gogol, e o Ciclo Patético de Maramelo, que ganhou 5 prêmios no Festival de Teatro Amador Pascoal Carlos Magno, na cidade de São Carlos, São Paulo. Lançamento da atriz, então aluna do curso, Denise Stoklos. Vacil Stuparik ganhou na mesma ocasião o prêmio de Melhor Iluminador do Brasil. No cinema, teve importantes participações nos filmes de Silvio Bach, A Guerra dos Pelados e Aleluia Gretchen. Sobre Aleluia Gretchen, lembrava Sally Volokita em entrevista que concedeu ao Macabeu, jornal da comunidade israelita do Paraná. Perguntado pelo repórter, houve algum personagem que você não gostou de interpretar? Com a sua sinceridade, respondeu: sim, foi no filme Aleluia Gretchen, em que eu tive que fazer um major nazista, e não gostei muito não. Ao vestir aquela farda de nazista, é um troço impressionante. Ela pesa pelo que representa para nós, os judeus. Outros trabalhos que lhe trouxeram grandes alegrias foram as direções das peças Menomale, de Juca de Oliveira, a convite do ator e produtor José Plínio, e Uma Família Quase Perfeita, comédia de Rogério Bosa, também produção de José Plínio. O Sally costumava dizer que não ia em enterro de quem não ia no dele. Ah, Sally, como eu gostaria de não ter ido no teu. Sally foi um diretor e um amigo dos mais especiais de toda a minha vida. É uma pessoa que faz muita falta nessa cidade, nesse estado. Sally Volokita era uma das grandes luzes de Curitiba. É uma saudade que não passa e uma falta que não é preenchida. Um homem de teatro, um pai de família, um amigo exemplar. Um dos grandes nomes da cultura do nosso estado e que não gostava de jogar confete, rigoroso em suas avaliações, foi Valêncio Xavier. Diretor de cinema, de televisão, escritor, falou de Sally Volokita. Sally Volokita nos deixou no último dia 15, mas ele deixou conosco a memória de seu humor e de seu trabalho, tanto no teatro como na televisão. No Canal 4, abafou no Jornal da Tarde, telejornal que ia ao ar às 18 horas, e de cara criou o bordão "Vai pra tribuna". Tinha a graça do ator inventor. Dava um texto para que ele lesse, ele inventava outro. O telespectador adorava. O seu bom humor, Sally, na Boca Maldita que frequentava, sempre se anunciava como o único judeu pobre de Curitiba. E sempre estava atento para as coisas da cultura. Tentou que o prédio vazio da Secretaria de Trabalho na Emiliano Perneta fosse entregue para o Museu de Arte Contemporânea, MAC. Como a prefeitura não se resolvia, numa noite se juntou com um grupo de intelectuais que invadiram o prédio. Até hoje, o MAC está lá. Sally começou no teatro, num curso que Cláudio Correia Castro veio dar em Curitiba, e foi um dos atores de A Vida Impressa em Dólar, a primeira montagem da turma dirigida por José Renato, e por sua capacidade chegou a diretor do Teatro Guaíra. Na famosa peça musical Cidade Sem Portas, escrita por Aderbal Fortes de Sá Júnior e musicada por Paulo Vítola, que era encenada nas ruas de Curitiba em apresentações gratuitas, Sally foi o ator principal e diretor. Sally Volokita nos deixou, mas, como em Cidade Sem Portas, a boa alma dele estará sempre presente, alegrando as ruas dessa cidade. Este foi o Sally Volokita público, conhecido por seus trabalhos, seu bom humor, seu companheirismo e sua solidariedade. Eu, Vacil Stuparik,
sonoplasta e iluminador de teatro, radialista de mais de 50 anos de profissão. Conheci também o outro Sali Volokita, aquele de casa, marido de Flora Volokita, pai da Simone, do Daniel e do Jaime. Com eles ia assistir o Colorado Futebol Clube, onde o Sali era conselheiro. Na mesa deles comia quase que diariamente. Ouvia muito seus conselhos e, confesso, muitos puxões de orelhas da Flora. Era braba. Não, parecia braba, mas era justa. Sempre teve um coração enorme. Aliás, era o retrato do seu José, o seu pai. Sempre sério, parecia sisudo, mas os olhos demonstravam muita ternura. Quando olhava os netos, então... nem se fala. O Daniel era o mais atirado. Provocava a Simone, provocava o Jaime e queria confusão. Queria também ser goleiro do Colorado. Quando sentávamos e íamos comer, ele continuava as provocações, era um atentado. Mas a um certo momento, bastava o Sali levantar a cabeça e olhar para ele, tudo cessava. A Flora mordia os lábios para não rir das travessuras e tudo seguia normal, com conversas mais amenas. O Jaime parecia mais comedido, mas não. Também atucanava o irmão até irritá-lo e depois ficava rindo. E o pior, quando os dois se juntavam e ficavam provocando a Simone, irmã mais nova. Mas se alguém outro provocasse ou falasse da irmã, viravam bichos e partiam para cima. A duplinha era torcedora fanática do Colorado, a ponto de desencaminhar o primo Rogério Krieger, que deveria ser coxa por influência do pai Léo e do Zeide Jacó, aquele famoso do tradicionalíssimo Foto Brasil, e transformá-lo em torcedor do Boca Negra. A Simone, menina mais calma, quando ia com o pai assistir os ensaios de Maria Minhoca, que o Sali estava dirigindo, botava as mãos na cintura e dava palpites. Vocês não acham que ficava melhor assim? O Sali ria, a gente ria junto. Eu, a Dilva, o Craido, o Emílio Pita e o João Flávio concordávamos e seguíamos o ensaio. Em tantos anos de convivência, nunca vi o Sali alterar o tom de voz para qualquer um deles. Depois, casamento dos filhos, a chegada dos netos, as festas da família, não perdia uma. Sempre alegre, brincalhão, pé de valsa e principalmente o animador da criançada. Com ele, a criançada podia tudo, até subir na mesa e sapatear. Qualquer dúvida, digam que foi o tio Sali que mandou. Os netos, Felipe e Ricardo, filhos do Daniel, e André e Lucas, filhos do Jaime, eram sua grande alegria. Abriam um sorriso de orelha a orelha, como todo bom avô. Era o grande Sali Volokita, engatinhando pela sala com o Luquinhas, andando de cavalinho. No jantar de formatura da Simone, Sali disse: Muito vou te mandar uma mensagem toda especial. Eu sempre fiquei com você como de pedagogo. Eu estava fazendo um curso de pedagogo e eu vinha dentro, sem saber o que era pedagogia. À noite eu ia para a tua coração, ao discurso daquela tua vice-reitora, me abriu os olhos, eu fiquei abobado com o que ela falou e fiquei muito preocupado com a tua responsabilidade daqui para frente. Porque ela falou que você é responsável pelo mundo que você vai enfrentar. Isso me preocupa muito, minha filha. Quando eu pedi para você fazer outro curso, faz um curso de baixa costura, cozinha à distância, arranje um amigo rico, faça alguma coisa, mas não fique nessa pedagogia. Não seja responsável pelo mundo. Porque eu não quero ver você correndo de meca, segue. Eu quero que você seja muito feliz, minha vida. De todo o coração, sabe, a gente te ama e te obedece. Sempre. Aqui para Deus, você faz o que você fez, o que você quiser. E o que você quiser fazer, você vai encontrar o apoio desse velho pai.
seu dinheiro e o único pai que você na vida. Tá? Beijão pra você. Esse era o ser humano que eu admirava, amava e com quem aprendi muito do pouco que sei. Léo Krieger, professor e membro da Academia Paranaense de Odontologia, casado com Helena, irmã de Flora Gilda Volokita, esposa do Sali, nos diz: o Sali está valendo mais morto do que vivo. Não pelo seguro que deixou para a família, mas sim pelas homenagens que está recebendo. Todas merecidas. Parece, contudo, que o reconhecimento ao seu talento e sua capacidade de trabalho somente agora é materializado. Durante sua vida, o Sali, com seu espírito irrequieto e brincalhão, passou por momentos difíceis, em que o reconhecimento não via nem sob a forma de elogios, muito menos em oportunidades reais de emprego e trabalho. O homem de teatro, talentoso como autor e eficiente como diretor e produtor, encontrou pouco tempo para mostrar suas virtudes. Quem sabe, se tivesse tentado voos mais amplos em praças maiores, tivesse alcançado o mesmo êxito de seus amigos Cláudio Correia Castro e Ari Fontoura. O comunicador, que fez fama na década de 80, mandando muita gente importante e alguns menos importantes vai para a tribuna, nunca mais encontrou espaço para mostrar sua capacidade de denunciar, comentar fatos e cobrar providências das autoridades. As 2 ou 3 incursões que fez pelo rádio não tiveram a continuidade que ele desejava. Neste particular, conheço poucas pessoas com a capacidade de análise e contestação que o Sali tinha. Como incentivador cultural, Sali viu suas ideias serem concretizadas, mas nunca recebeu o reconhecimento delas. O Valêncio Xavier contou dia desses o caso do Museu de Arte Contemporânea. A ideia de instalá-lo no antigo prédio da Secretaria de Trabalho, na esquina das ruas Emiliano Perneta e Desembargador Westphalen, foi de um grupo que o Sali fazia parte. Como estava havendo demora na definição, foi o Sali, com algumas outras pessoas ligadas à cultura, quem decidiu tomar conta do local. Poucas semanas depois, a instalação do MAC era referendada pelo poder público. Também foi do Sali a ideia de transformar o antigo Paiol de Pólvora, no Prado Velho, em teatro de arena. O Teatro Paiol foi construído e inaugurado e ninguém se lembrou do Sali. Para íntimos, ele comentava com um pingo de amargura esse fato. Sua grande alegria foi estar como superintendente da Fundação Teatro Guaíra na conclusão e inauguração do grande auditório. Nunca escondeu dos familiares e amigos algumas destas frustrações, mas sempre com o seu tom brincalhão e contestador. Brincalhão e contestador, assim era o Sali no seio da família. As brincadeiras com os filhos, sobrinhos e netos, e em extensão a todas as crianças que frequentavam sua casa, foram uma constante em sua vida, mesmo nos últimos meses, quando já fragilizado, ainda encontrava forças para alegrar as crianças e todo o ambiente. Polêmico e contestador, adorava uma discussão, qualquer que fosse o assunto. Discutia com eloquência tudo, de futebol à política e principalmente questões culturais. Judeu convicto, mantinha, ao lado da Flora, as tradições milenares do povo judeu. Nos últimos 25 anos, todas as festividades judaicas em família eram comemoradas em sua casa. Ele adorava receber gente e não era apenas nas datas comemorativas. Sua porta e sua mesa sempre estiveram abertas para os velhos amigos e para muitos novos amigos que conhecera há poucas horas, mas que invariavelmente eram convidados para almoçar e jantar em sua casa. Estou escrevendo estas linhas numa semana em que a presença do Sali foi muito lembrada. Comemoramos em família o Pesach, a Páscoa judaica. Tradicionalmente, era o Sali quem fazia a narrativa da saída dos judeus do Egito em busca da liberdade, significado desta festa.
Sua interpretação enchia os ouvidos e os corações de todos. Esse ano foi diferente. O Sally não estava mais na cabeceira da mesa para fazer a narrativa que tanto gostávamos de ouvir. Na inocência dos seus 4 anos, meu neto Bruno foi capaz de definir melhor do que ninguém o que sentíamos. O tio Sally está no céu fazendo brincadeiras com os anjos. Quando o Sally nos deixou, muitos amigos do rádio, da televisão, do teatro e do cotidiano da Boca Maldita se pronunciaram sentindo a partida. Um em particular, José Maria Pizarro, escreveu: ele era muito cordial e afetuoso, íntimo. No dia 5 de janeiro de 1971, quando o conheci, diariamente estava na boca. Fumava muito, cigarros Minister, e não dispensava seu chope com os amigos. Corpo avantajado, curvava-se quase sempre para atender as pessoas de menor porte físico. Permanecia assim numa posição forçada para ser sempre o judeu brincalhão, bem-humorado e satírico. Com as mulheres, um amável cavalheiro de todos os dias, de todas as horas. Autodidata. Dominava a linguagem oral como poucos. Improvisava no rádio e na TV qualquer tema. Inteligente, atualizado, perspicaz, falava com a emoção das artes. Para ele, Michelangelo era sublime. Da Vinci dava inteligência ao corpo. Na música, adorava Mozart, apaixonado por criança. Eu aprendi muito com ele. Foi uma criatura especial que todos queriam imitar. Se o mundo fosse feito de homens como Sally Volukita, que felicidade! Sally, amigo e irmão, luz e bondade. Sally Volukita, ator, diretor, amigo e irmão. Estas palmas são para você.